Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo. Estamos no canal Luz no Fim do Túnel, hoje 15 de março de 2024, 7 horas e 28 minutos da manhã em São Paulo, capital, Zona Sul. Dia quente aí por volta de 31, 32 graus, podendo chegar a 33 graus. Né? Espero que não seja por causa do grau 33. Mas olha só, pessoal. Veja, aqui eu tenho uma obra, olha. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esses 4 volumes aqui, ó. Tá aqui, ó. Esses 4 volumes do Hélio Gaspari. É uma obra importante aí, em 4 volumes, sobre o regime militar brasileiro, tendo um viés aí crítico, né? E considerando os aspectos ditatoriais, autoritários, enfim, do combate às guerrilhas, à resistência, as insurgências que houveram no Brasil, né? Naquele período. E o Felipe Quintas, ele tem alguns textos muito bons que eu vou usar aqui no nosso vídeo de hoje. O Felipe Quintas, excelente estudioso e professor, e também tem um canal muito bom, que é o Brasil Independente, que aliás eu recomendo que vocês sigam e assistam às lives e aos vídeos do Quintas, né? Então ele costuma colocar os seus textos ali no Twitter, que é o X, né? E olha só, todo mundo quando pensa no regime militar brasileiro, que vai de 64 a 1985, em média, pensa que o crescimento econômico, que foi extremamente avançado e pujante neste período, concentrou-se na região sudeste e sul, e o nordeste foi abandonado. Veja, já vigorava no Brasil o sistema de divisão regional, dividiu o Brasil em regiões, sendo que essas regiões têm certas características, não só geográficas, mas também étnicas, em termos de hidrografia, de vegetação, de clima, de bioma, sobretudo, e também são regiões que trazem um aspecto econômico, em termos de ocupação, também humana, parecido, ou seja, cada região tem suas características, né? Suas considerações específicas, né? Então foi um acerto muito grande aí dos nossos grandes geógrafos, né? E dividir o Brasil em regiões, até para que se pudesse conhecer e estudar melhor a realidade de cada região, de maneira a corrigir as disparidades, sobretudo econômicas. Então, o Nordeste, por exemplo, ele sempre foi visto como uma região mais pobre, né? Que viveu aí inicialmente da escravidão, né? Do engenho de açúcar, enfim, ele tem todo um estigma aí, e que depois se fala em coronelismo, em voto de cabresto, e até hoje se fala nisso, né? Enquanto que o Sudeste e o Sul receberam aí uma imigração mais categorizada, e uma imigração mais habilitada, de italianos, alemães, árabes, né? Enfim, então o Sudeste seria mais avançado, mais desenvolvido, justamente por causa que a ocupação foi bastante diferente, né? Por exemplo, se você for para o Sul, você vai encontrar muitos descendentes aí de alemães, poloneses, até mesmo ucranianos, enfim, enquanto que você vai para o Nordeste, você vai encontrar muita miscigenação com o próprio africano, enquanto que o Norte você encontra aí muito mais miscigenação com os índios, né? O Centro-Oeste é uma espécie de limbo, né? E, enfim, mas o fato é que essa ideia é completamente falsa, a ideia de que o crescimento econômico durante o regime militar concentrou-se no Sudeste e no Sul e o Nordeste foi abandonado. Nada mais falso. Foi exatamente o inverso, né? Nos governos militares, até o governo Sarney, que vai fazer a transição, que já é a transição, né, do fim do regime militar para o regime democrático, liberal e que depois, no bojo da Constituição de 88, né? O fato é que as únicas regiões que não aumentaram a sua participação no PIB nacional foram o Sudeste e o Sul. Portanto, o Sudeste e o Sul mantiveram-se mais ou menos iguais ao que eles eram, né? O Sudeste, inclusive, perdeu importância. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste aumentaram expressivamente a sua participação e a sua representação
no PIB nacional. Por quê? Porque eles tiveram uma pujança em termos de produção econômica muito maior, né? Na década de 90, então, essa tendência vai se inverter. Já o regime militar já estava no passado e veio a época aí de tucanos e petistas, né? E a tendência vai se inverter. As desigualdades voltaram à tona, né? De 2003 a 2020, a participação do Nordeste foi bastante inferior, cerca aí de 15%, ao que era no final do regime militar. Então, o que esses índices mostram? Veja, a gente sabe que PIB ele é só um dos índices que se usa para gerar reflexões aí sobre enfim, sobre o desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma região, de um país e até mesmo de um bloco, né? Então, o PIB, Produto Interno Bruto, né, ao qual se soma aí também o IDH e outros índices importantes, né? Mas o fato é que os índices do tipo do PIB mostram o sucesso das políticas de integração nacional, regional, do regime militar, né? Financiados aí por um aumento do crédito e de investimento regional. Quer dizer, emprestar dinheiro, o BNDES, o Banco do Nordeste, a Sudene, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que já não existe mais, e dos bancos estaduais. Por exemplo, o Banespa também é um banco que não existe mais, né? O Nordeste foi particularmente beneficiado com o desenvolvimento aí do polo petroquímico de Camaçari, o polo cloroquímico de Maceió, capital aí das Alagoas, né? A fábrica de lubrificantes da Petrobras em Fortaleza, capital do Ceará, os portos de Itaqui e Suape, vários distritos industriais, né, com grande produção, né, e produção fomentada pelo Estado, que é o que deve se fazer, que é o que se parou de fazer, porque hoje a gente está numa fase neoliberal, que é contra o Estado, que é contra criar polos de produção industrial, de energia local, regional, nacional, né? Hoje se quer entregar tudo aí para os barões internacionalistas, globalistas aí dos bilionários que financiarizaram o sistema das grandes corporações em órgãos como BlackRock, State Street, Vanguard, os fundos Morgan e por aí vai, né? Então você tem vários distritos aí também industriais no Brasil nessa época. Aratu, Curado, Teresina, Espírito Santo, São Luís, no Maranhão. Foi a época que foi feita a Transamazônica, justamente porque o viés dos generais era ocupar a região amazônica, era habitá-la, era desenvolvê-la. Claro, ela nunca será uma zona urbana. Ela sempre terá a floresta como preponderante, mas você teria aí uma capacidade, inclusive, de usando o conhecimento indígena, criar um modelo sustentável, né? Urbano e rural e florestal, quer dizer, que seria uma coisa única no mundo. Você usar um sistema integrado, olha, floresta, vida urbana e vida rural. Claro, seria completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Foi na época em que foi feita a irrigação aí do Vale do São Francisco, o aproveitamento também agroindustrial, né, do Vale do Açu. Investimentos foram feitos em infraestrutura, habitação, saúde, segurança. Nem precisa dizer, em termos de segurança e desenvolvimento econômico, o regime militar foi o que de melhor houve no Brasil nos últimos 70 anos. Aí. Você só tem uma pujança econômica tão acentuada também na época do Getúlio Vargas, né? Porque o Getúlio Vargas ele fez muita coisa excepcional no Brasil, os direitos trabalhistas, CLT, a fundação do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, enfim, ele fez uma panaceia aí de grandes maneiras de fomentar o desenvolvimento do Brasil. Uma outra questão aí que o Quintas aborda é que você teve aí uma diminuição da desigualdade na época do regime militar. Então a Arena, por exemplo, que era o partido governista, o partido da base aliada do governo,
ele tinha bastante ganhos eleitorais, né? Era o partido da situação, né, do regime militar. E os seus herdeiros, nos anos 80 e 90, que herdaram aí o viés governista oficial, né, vai se inverter nos anos 2000, né? Vai se inverter, porque aí você vai ter tucanos e petistas, e depois vem PSOL e coisas do tipo, né? Então você tem aí uma redução da desigualdade, o que explica o sucesso eleitoral da Arena, né? Era a Arena e o MDB, né? Do MDB vai vir o PMDB, né? E depois o PSDB, né? E o PT vai ser um partido independente, né? Que vai congregar as principais forças aí mais ligadas ao movimento socialista e trabalhista também. Bom, o fato é que nunca foi simplesmente uma questão de que o Nordeste era dominado pelo coronelismo e pela compra de votos e tudo mais. Então achei importante trazer esta situação à baila. Num próximo vídeo eu vou comentar aquela obra que está ali em cima, sem grandes aprofundamentos, porque o estilo dos nossos vídeos são vídeos curtos e sintéticos, né? Falar agora um pouquinho do Macron. Macron, o Napoleão de hospício. É aquele indivíduo que no hospício ele se veste de Napoleão, ele acha que ele fala como Napoleão, ele crê piamente que ele é o Napoleão, né? Só que ele está num hospício, né? O Macron, sem querer, ele está beneficiando o Brasil e toda a América do Sul, inclusive o Brasil e os países que vêm aí da colonização portuguesa e espanhola aqui na América do Sul, os países hispânicos, né, também, apenas porque o Macron ele decidiu que ele é o Napoleão do hospício, né? Ele tem que jogar lenha na fogueira, ele tem que fomentar a guerra da Ucrânia, ele não pode largar o osso, né? E a Europa vai decaindo, né? Enquanto a OTAN está ocupada com a Ucrânia, mais e mais os Estados Unidos ignoram quem? A América do Sul. E não nos causam tantos problemas. Imagine, por exemplo, os problemas que nos causam as ONGs, né? Que se apossam ali das nossas riquezas minerais, florestais e genéticas e biológicas, né? Da região amazônica, né? É uma grande sorte para nós que os Estados Unidos se ocupe com a guerra que ele acha que é dele, né? Que é a guerra da Ucrânia. No momento em que Washington já está até enfraquecendo a sua ação na Ucrânia e mirando já os seus olhos para a América Latina, pensando em colocar bases militares aqui, em causar algum tipo de warfare, como já fizeram com a Lava Jato aqui, né? Enfim, tumultuar a política nacional, que eles conseguem, porque eles têm muito poder, muito dinheiro, muitas armas, né? Macron reanima a fogueira no leste europeu e força os Estados Unidos a se concentrarem por lá. Então você veja, é uma dessas ações que nos beneficia, né? Porque do ponto de vista da geopolítica, se os Estados Unidos estão ocupados com a guerra da Ucrânia, em termos de geopolítica, que é o que realmente importa para o desenvolvimento de um país ou para o não desenvolvimento de um país, ele não nos vai causar dano, né? Porque sempre pressuponha que os Estados Unidos vai te causar algum tipo de dano. Ele vai te vender na mídia dele, na mídia sionista, na mídia globalista, que ele está te causando um benefício. Na prática, ele está te causando dano. Veja só, pessoal, eu chego ao ponto de dizer, se houver uma guerra mundial, inclusive nuclear, aliás, eu quero fazer um vídeo sobre por que a guerra nuclear, que seria a Terceira Guerra Mundial, veja só, você só vai pensar em Terceira Guerra Mundial se ela for nuclear, né? Se houver essa guerra mundial, eu vou mostrar no próximo vídeo por que os Estados Unidos perdem essa guerra. Veja, então eu não vou dizer que todo mundo perde, não. Os Estados Unidos e a Europa perdem mais do que qualquer um. Todos perderão, lógico, mas quem mais vai perder vai ser o Ocidente. Porque essa guerra também terá um fim, como tudo que tem começo, meio e fim, né? Eu, particularmente, não acredito que vai haver uma guerra nuclear, mas na possibilidade de haver esta guerra, a China e a Rússia sairão totalmente por cima. E eu vou explicar isso mais à frente, num próximo vídeo.
Veja, mas se houver essa guerra, não vai ser problema do Brasil. O problema não vai ser nosso. Inclusive porque nós não temos nem como participar dessa guerra, né? Desde que não nos envolvamos muito, desde que não tenhamos lado, né? Desde que exerçamos o nosso poder aí diplomático, na nossa tradição diplomática de neutralidade, de imparcialidade, de não ter lado, de não ser torcida, né? O Brasil cresceu muito nas duas guerras mundiais, ambas perpetradas aí na Europa, que é a terra onde se faz guerras mundiais, é a Europa, né? É lá que se faz as guerras mundiais. E é claro que o Brasil vai crescer muito se houver uma terceira guerra mundial. Veja, eu não estou dizendo que eu quero uma guerra mundial, Deus me livre, hein? Eu só estou analisando que se houver uma guerra mundial, o Brasil vai se dar bem nessa. Veja, nós ainda poderemos aproveitar o caos planetário que vai haver, naturalmente um caos planetário, para retomarmos alguns territórios aí e que as potências aí, os aliados aí, os americanos não vão estar muito preocupados com o que nós fizermos, né? Então nós podemos corrigir aí algumas terras, alguns territórios que nós perdemos aí, né? Por ação geralmente do Império Britânico, né? Contra os interesses da América Latina, né? Por exemplo, as Guianas, o Suriname, né? E quem sabe a gente possa expulsar de uma vez, como os chineses fizeram durante a sua Revolução Maoísta, expulsar os exploradores europeus e suas ONGs malignas do norte da Amazônia. A oportunidade estará nas nossas mãos. É claro que teremos de acolher muitos refugiados europeus, de certo, inclusive muitos portugueses e espanhóis, né? Que além de formadores da nacionalidade latino-americana ou hispano-americana, eles têm uma qualificação aí profissional, social, econômica muito boa, né? E vão contribuir positivamente aí para desenvolver mais o Brasil. Aliás, como os antepassados deles fizeram, né? Os nossos antepassados aqui fizeram há um século, né? O Brasil será o pivô e o eixo da segunda União Ibérica, da União das Coroas Ibéricas, como se deu na época aí de 1530, 1580, se eu não me engano, como desejavam Dom João VI e Carlota Joaquina, né? O Macron, aí o Napoleão do Hospício, ele vai fazer um bem ao Brasil e a todo Ibero-América ao jogar linha na fogueira da guerra da Ucrânia. Continua Macron, continua sendo o bom menino da administração democrata americana na Europa, continue levando a Europa a uma derrocada, ao aumento do custo de vida, inflação, né? E quem sabe você consegue ainda fomentar a terceira guerra mundial, né? Espero que não aconteça, né? O fato é que quanto mais o bloco da OTAN estiver ocupando outras partes do mundo, mais os Estados Unidos nos deixam em paz. No momento em que Washington já estava enfraquecendo sua ação na Ucrânia e mirando aqui na América Latina, Macron reanima a fogueira aí no leste europeu e força os Estados Unidos a se concentrarem lá, né? Muito bem, pessoal. O vídeo está com 18 minutos. Eu ia falar de escatologia e por que eu não acredito na danação eterna e no inferno infinito, que eu acho uma ideia completamente ilógica, irracional e absurda, né? Mas eu vou falar um pouco de escatologia, explicar o que é escatologia, soterologia, num próximo vídeo, prometo para vocês. Pessoal, então o nosso assunto de hoje foi esse daí. Espero que vocês apreciem os nossos conteúdos. Os conteúdos estão todos em texto no meu blog, Helder Araújo, Helder com H e acento, Araújo com acento no U, né? E na descrição do vídeo você tem aí o meu Pix, se você quiser me pagar um cafezinho, aí R$1 para ajudar a desenvolver o canal. Gostando do vídeo, pessoal, dá um like aí, ativa o sininho do YouTube, sem o que, o canal é um canal pequeno e novo e vai crescendo devagar, mas com a sua ajuda poderá crescer mais. Espero que sim. O nosso vídeo é um vídeo de mídia alternativa, de mídia independente, é de livre expressão e de livre pensamento, e de reflexões sobre o mundo, sobre cultura, sobre história, sobre política, geopolítica, arte, enfim.
comentamos os assuntos que a gente coleta aí na melhor mídia que se pode encontrar. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Tragam um seguidor para o canal e, se puder, divulguem em suas redes. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.